Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula sobre abstração de dados. Então, nós finalizamos a nossa aula falando sobre classes, e agora nós vamos iniciar a explanação sobre subclasses, né? O que é uma classe, né? Recapitulando o que nós vimos na aula passada, né? Uma classe a gente pode compreender como sendo um conjunto de objetos similares. Então, esses objetos eles compartilham uma mesma estrutura de organização dos seus dados, né? Ou seja, a estrutura das variáveis de instâncias diferentes objetos de uma mesma classe, né? Elas são idênticas, né? O que vai mudar vai ser que cada instância tem valores potencialmente distintos, né, entre si. Né? São entidades distintas. Né? E esses objetos também estão equipados com as mesmas operações. Ou seja, cada objeto distinto desse, que pertence a uma mesma classe, eles vão, digamos assim, responder aí ao mesmo conjunto de operações. Eles vão estar equipados, né, com essas operações. Então a gente pode pensar uma classe como sendo uma espécie aí de classificação de objetos que tem aí objetos com a mesma estrutura de dados, né, e que tem as mesmas operações. Por que a gente fala classificação de objetos? Né? Imagine uma linguagem de programação em que nós temos objetos, mas não tem classes. Vamos imaginar, né? Então seria similar vamos imaginar, você ter uma linguagem onde você pegasse a linguagem Java e você limitasse, quando você define uma classe, somente ter declarações estáticas. Você não pode, se você só tem classes estáticas, você não tem como criar objetos a partir dessa classe. Né? Na realidade, cada classe estática dessa é um objeto. Então, numa linguagem assim, se você tivesse objetos muito parecidos entre si, por exemplo, naquele exemplo lá do dicionário que a gente viu, né? Se a gente necessitasse aí dois dicionários, como eu só tenho objetos, né? Só definições estáticas, se eu quiser dois dicionários, eu tenho que ter duas réplicas de código. Né? Tem que colar e cortar e fazer, mudar o nome, aí eu passo a ter dois dicionários. Se eu quiser ter três, eu vou fazendo dessa forma. Então, quando a gente pensa em termos de uma classe, o que é que a classe vai fazer? Ele vai agrupar, ele vai descrever, né, esses objetos que têm essas mesmas características. Então, a classe, né, assim, operacionalmente falando, o que é que ela vai ter? Ela vai dizer como são ou como serão as variáveis de instância dos objetos e quais são as operações. Então, todos os objetos que se encaixam nessas especificações vão pertencer à classe. Né?
E desse modo, se eu quiser fazer uma alteração no comportamento, eu faço a alteração na classe. Isso aí vai se refletir nos objetos instanciados. Se eu quero modificar a estrutura, eu faço a modificação da estrutura na classe. Isso aí vai se refletir na, na isso aí vai se refletir nos objetos que vão ser criados, né? E com isso eu vou conseguir ter um melhor gerenciamento aí de objetos, né? Se a gente imaginar que não a linguagem não tem classes, né? Aí se eu tenho, sei lá, 5 objetos similares, né? E eu preciso fazer modificações no comportamento deles, eu vou ter que modificar nessas 5 localizações diferentes, né? Então, 5 métodos diferentes, porque vão estar em objetos distintos e não há uma classe que unifique tudo, né? Então, as classes elas surgem nesse contexto aí. Tá? Quando a gente pensa em termos de subclasse, né, o que é uma subclasse? Eu vou derivar a partir de uma classe base, né, que eu vou chamar de superclasse, uma nova classe, ou seja, essa classe, essa subclasse, ela vai herdar todas as características aí da classe da superclasse, ou seja, suas variáveis de instância, seus métodos, etc. Tá? Mas o que é que eu tenho a mais aí? É que nessa subclasse eu vou poder enriquecer esses objetos herdados e incluindo aí a possibilidade de incrementar as suas variáveis de instância, a sua estrutura, né? E vou também acrescentar mais operações em relação àquelas herdadas, além de poder redefinir operações herdadas, né? Então, a gente vai entender aí uma subclasse como uma especialização dos objetos daquela classe do qual eles herdam, essa subclasse herda, né? Então, a gente vai dizer que uma subclasse chamada S é um conjunto de objetos que são similares entre si, mas mais ricos do que aqueles objetos da classe C. Por que mais rico, né? Porque um objeto da classe S tem todas as variáveis de instância de um objeto da classe C, mas pode ter variáveis de instâncias adicionais. E, de modo análogo, um objeto da classe S é equipado com todos os métodos da classe C, mas pode ser equipado aí, a ser adicionado métodos extras, né? E se S é subclasse de C, diz que C é a superclasse S. Então, a gente diz que essa subclasse herda as práticas aí da sua superclasse, ou seja, as suas variáveis de instância e os seus métodos. E aí, alternativamente, como a gente falou, é possível na subclasse redefinir o algoritmo presente, né, em algum dos métodos herdados, de modo que eu possa prover um comportamento diferenciado, mais especializado em relação àquele que está programado na classe de quem eu herdo. Então vamos ver esse exemplo aqui. Então nós aqui a classe. Então ela tem duas variáveis de instância, x e y, para representar ponto aí no plano cartesiano. E ela está indicada aqui como protected, significa que as subclasses vão conseguir ter acesso a essas variáveis de instância, mas não fora dessas classes
o acesso a essas variáveis ele vai ser proibido. Somente através das subclasses, internamente das subclasses, é que essas variáveis vão ser visíveis. Então, temos o construtor, que inicializa esse ponto na origem, né? Nós temos aqui a função que calcula a distância para a origem euclidiana, a distância. Nós temos o método que vai mover o ponto, vai deslocar esse ponto a partir do ponto em que ele está no plano, de um certo deslocamento em relação a y. E temos aqui o método que desenha o ponto na tela. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem de novidade aqui é essa diretiva aqui, final. Ela vai indicar, no caso da linguagem Java, quando eu tenho essa diretiva final, significa o seguinte: esse método não poderá ser redefinido o seu código em subclasses. Tá? Quando ele não está presente, como no método distance ou no método draw, esses métodos poderão ser redefinidos nas subclasses. Aqui nós temos uma classe que estende a classe point. Aí eu vou acrescentar, além de xy, eu vou acrescentar r, que é o raio, e vou criar um construtor novo, né? E vou redefinir o método draw, porque agora, em vez de desenhar um ponto, eu vou desenhar um círculo com esse raio. E acrescento o método diâmetro, né? Que vai calcular o diâmetro desse círculo. Então, nós temos aqui dois novos métodos nessa classe. Um que redefine o método herdado e um outro que é realmente acrescentado. E a partir daí eu vou poder criar pontos, círculos, etc. Né? Então, o que é importante a gente frisar aqui em relação à herança? Né? A gente pode pensar que a herança ela também faz uma espécie de classificação. Né? Então, a gente vai pensar que classes classificam objetos que têm as mesmas características e a herança classifica classes que têm características similares. Né? Então, se a gente for pensar, vamos imaginar que uma linguagem de programação ela não tenha herança. Você tem classe, mas não tem herança. E aí surge a necessidade da gente definir essas classes: ponto, círculo, retângulo. Então, se não há herança, de cara aí a gente já percebe que há certos pontos aí na definição dessas classes em que haverá redundância de código, né? Nas três classes eu vou ter que definir as variáveis de instância x e y. Né? Eu vou ter que digitar o mesmo código para calcular a distância, eu vou ter que digitar o mesmo código para fazer o move, né? Desse objeto, né? Dessa figura. Né? Então, se eu não tivesse herança, eu teria essa replicação de código. Né? E se eu precisasse modificar o cálculo da distância, por exemplo, eu teria que modificar em várias classes aí que têm essas características similares. Mas é importante frisar que essas classes elas não são idênticas, né? Ela tem aspectos que as diferenciam, né? Por exemplo, na classe círculo tem um diâmetro, na classe quadrado eu vou ter a largura e altura, né? Assim, eu vou ter características também que são diferentes. Quando a gente observa isso, né? A gente sente a necessidade aí de fazer
melhor gerenciamento. E aí surge a herança. A herança ela vem fazer essa classificação dos aspectos que são comuns a duas ou mais classes, né? Então, tudo aquilo que for comum eu jogo para a superclasse, né? Eu estou aí fazendo essa classificação de classes, né? Porque ponto vai ter tudo aquilo que é comum a todas as figuras, né? Que não indicam aspectos da sua forma, por exemplo, né? Elas estão posicionadas num certo local, a distância delas para a origem vai depender dessa forma, então isso pode estar nessa classe ponto, etc. Né? E algumas dessas superclasses, elas vão ser até mesmo classes abstratas, né? Ou seja, classes que eu não vou ter objetos para ela, né? É uma classe puramente para agrupar essas características comuns, mas que não há objetos que realmente sejam instâncias dessa classe, né? Isso é comum nas classificações. Então, quando a gente faz a classificação das espécies, né? E eu falo que há uma classe mamífero, né? A gente sabe que não há nenhum animal concreto, né, que seja exclusivamente mamífero. Né? Ele sempre vai ter características mais específicas, né, de um ser concreto. Né? Então, chamar definir essa classe de mamífero, ela é puramente abstrata, né, que somente são algumas das características aí comuns que vários animais compartilham. Né? Então, nesse sentido aí, a gente diz que classes são classificadas por meio da herança. Então, aqui a gente, né, vai poder criar instâncias, né, dessas figuras geométricas, vamos poder mover, poder calcular as distâncias, né, para a origem, vamos poder desenhá-las, né, e aí, graças ao polimorfismo, essa referência é a referência polimórfica, né, então a gente tem aquela noção de que se P ele referencia objetos que são pontos, né, ele vai referenciar objetos que são pontos ou que são instâncias de subclasses de ponto. Então, todas aquelas características que um ponto tem, um círculo também vai ter, porque ele herda de pontos. Né? Ele pode ter mais características, né? Mas as características fundamentais aí que estão em pontos também estão presentes em círculo. Consequentemente, essa referência que pode referenciar pontos também pode referenciar círculos, né? Porque círculo foi enriquecido, né? Na sua subclasse, né? E aí, como essa referência P aí, ela pode referenciar distintas subclasses da classe point, né? A gente chama que ela é polimórfica, ou seja, ela pode referenciar objetos com diferentes formas, né? Que sejam derivadas da classe point, no caso. Tá? Entendido aí, pessoal? Então vamos em frente. A gente ainda vai trazer isso para vocês direitinho. O que é isso aqui que a gente está chamando Dynamic Dispatch, tá? Ou seja, quando a gente está chamando esse método draw da referência P aqui, ele vai chamar o draw que está disponível lá na classe point. Mas se vocês lembrarem, esse método ele foi redefinido na classe círculo, né?
E aí, quando eu atribuo C para P, e aqui quando eu chamar esse draw, ele vai chamar o draw agora da classe círculo, não mais da classe ponto. Embora essa referência P aqui seja para objetos da classe ponto. Então, se a gente for pensar em termos mais operacionais, quando o compilador vai gerar código, né? Quando o compilador vai gerar o código, do geral, tem como ver de qual instância de um subclasse da classe point esse draw vai ser o draw correspondente, né? Então, essa ligação entre esse método draw e o método, né, que realmente vai ser executado, se vai ser a versão que está na classe point ou em alguma de suas subclasses que ele tenha sido redefinido, como antecipar isso em tempo de compilação, não é possível. Então isso tem que ser feito aí de forma dinâmica em tempo de execução. E por isso que a gente chama essa ligação aí Dynamic Dispatch, essa conexão que eu vou ter dinâmica aí para poder chamar o método correto. Tá? A gente vai explicar mais na frente como é que ele é operacionalizado. Aí nós temos aqui a extensão, né? Mais um de classe retângulo, altura e largura, redefino o draw e acrescento mais dois métodos aqui, largura, width e height, altura. A sobreposição é quando a gente herda o método e faz a reimplementação dele. E ele passa a ter aí, modificar o comportamento herdado da superclasse. Né? Esse método aí, ele vai ter o mesmo nome do método, mesmo nome ou mesmo tipo, né, do método da classe herdada. E se será possível ou não redefinir o método na subclasse, algumas linguagens de programação oferecem forma de trollar. Né? No caso da linguagem C++, só poderão ser redefinidos métodos que tenham sido especificados como sendo virtual, uma diretiva virtual. A Java vai adotar a lógica reversa em relação a essa, né? Ou seja, tudo aquilo que eu não especifique, nada poderá ser sobreposto. Se eu desejar que o método seja não possa ser definido em uma subclasse, eu vou ter que colocar essa diretiva final aí na definição do método, né? A gente já mencionou anteriormente. Okay? Aí, observe que quando a gente define um método como sendo final, né? Ele é esse método distance, né? Aqui. Ele, é o método move, né? Melhor dizendo, ele é definido como final, né? Então não pode ser redefinido na subclasse. Então, dessa forma, quando eu faço a chamada aqui de move, como eu tenho a garantia de que esse método não é redefinido em nenhuma subclasse, então quando eu vou gerar código aqui, eu posso fixar realmente a chamada diretamente ao método move que está implementado lá em point. Porque vai ser sempre aquele, né? Então, essa chamada ela é mais eficiente quando o método é final do que uma chamada de draw, que eu tenho antes de saber para qual classe eu vou chamar o draw correspondente. Então aqui eu vou ter um custo computacional maior aqui para esse em relação a esse aqui. Tá? Então isso aí em partes iterativas do código, né, que eu estou dentro de um loop, isso aí pode fazer uma diferença grande. Tá?
E aqui a gente vai tratar mais especificamente disso que eu falei antes, que é esse Dynamic Dispatch. Então, se os métodos eles são sobrepostos, né? É muito comum isso, né? Então, quando eu tenho uma situação como essa, então eu tenho o quê? A possibilidade de redefinir um método, no caso, o draw foi redefinido. E aí, quando eu tenho a possibilidade, que é o caso, de ter uma referência polimórfica, em que eu vou poder referenciar objetos de subclasses da classe base, então eu tenho que levar em conta que essa chamada dos métodos que foram redefinidos, ou que possam ser redefinidos, ela deve ser uma chamada aí, em que a vinculação do código a ser executado correspondente àquele método, essa vinculação ela só pode ser feita de forma dinâmica. Não tem como gerar estaticamente essa vinculação. Eu não tenho como antecipar para objetos de subclasses. Aí, no caso da classe point, eu vou estar referenciando. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma relativa, né? Tá? Então, nessa situação, quando eu encontrar a chamada a um método para um certo objeto, aqui, né? Como é que o compilador vai fazer para poder chamar sempre o método correto? Né? Então, a primeira coisa que o compilador vai fazer é inferir o tipo do objeto, ou seja, qual é a classe dele. Então, uma vez que isso seja feito, o compilador vai verificar se essa classe desse objeto aqui está equipada com um método M do tipo apropriado em relação aos parâmetros de entrada e ao contexto do retorno do parâmetro, da chamada aqui. Caso esse método não existe, tá? Então haverá aí um erro em tempo de execução, certo? Caso ele esse método exista, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai ver o seguinte: essa classe aqui, ela é uma subclasse da classe da qual a referência está declarada. E aí, se essa classe redefiniu esse método M, o método M é aquele que deve ser chamado, tá? Então, como é que isso aí vai ocorrer, assim, pensando em termos aí mais operacionais? Vamos lá, eu vou adiantar isso aqui para poder mostrar aqui logo para vocês isso, dentro desse contexto aqui. Então, aqui a gente tem que cada objeto, ó, ele vai ser referenciado, né? E aí, cada objeto, na sua representação, ele vai ter um campo especial, né? Que vai armazenar para cada objeto subclasse, certo? Aí aqui, esse objeto aqui é da classe point, esse objeto é da classe círculo, esse objeto aqui é da classe retângulo. É aquela tag, né, que a gente viu lá do capítulo 2, da união de junta, etc. Mas, em termos operacionais, essa tag aqui, ela corresponde, tá? Ela corresponde
a referência para a classe do objeto em questão. Certo? Então, quando o método ele é chamado, aí tem que determinar o objeto alvo a partir de O, que é a referência. Então, esse objeto O vai ser uma referência para um objeto que vai estar na memória, certo? Aí, a partir desse apontador aqui, eu vou acessar o campo do objeto em memória, que vai corresponder à classe do objeto. E aí, a partir dessa classe, selecionar um método de nome M daquela classe do objeto. E aí depois eu vou chamar esse método. Certo? Vamos ver como isso aqui funciona. Certo? Então, esse carinha aqui vai apontar para a classe point, esse aqui vai apontar para a classe retângulo, e esse aqui vai apontar para a classe retângulo, esse aqui para a classe círculo e esse aqui para a classe ponto, certo? Aí, cada classe ele vai organizar uma tabela de métodos que vai ter, por exemplo, aqui, nessa tabela aqui de métodos, aí o método distance é índice 0, o método move é índice 1, o método draw é índice 2. Dentro de cada componente desse array de métodos, eu vou ter um apontador para o método que vai ser chamado. Então, aqui eu vou ter uma referência para o método draw da classe point. Aqui eu vou ter uma referência para o método draw da classe círculo. Aqui eu vou ter uma referência do método draw da classe retângulo. Aí, o que é fixo aqui? É que eles são índice 2 do array. Então, quando eu encontro aqui essa chamada, né, eu vou chamar O.n. Aí eu vou fazer o seguinte: pegue o método que está na posição índice 2, que no caso aqui é o método draw. Aí o conteúdo que tiver lá, que vai ser a referência que tiver lá, vai ser a referência do método a ser chamado. Quando for da classe point, eu vou chamar o método draw correspondente a esse aqui, a essa posição aqui, que vai ser diferente do método draw desse aqui, ou seja, nesse. Aí eu vou explicar aqui como é que isso aí é em termos das classes de Java, tá? Só um instantinho aqui para poder acessar aqui Vocês eu já mostrei para vocês a gente mostrou para vocês, acho que em aulas passadas, a classe class em Java. Então, quando eu estou esse primeiro campo aqui na representação de um objeto, ele vai ter uma referência para um objeto em tempo de execução, que é uma instância da classe class. Aí esse carinha aqui vai o quê? Referenciar a classe point, que é uma instância da classe class.
Esse aqui vai referenciar a classe círculo, que é uma instância também da classe class. Cada instância dessas da classe class é um objeto em tempo de execução que corresponde à classe do objeto do qual ele é apontado. Essa classe class é uma metaclasse, é a classe das classes em Java. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo aí direitinho. Então, quando eu vou fazer essa chamada, ele vai localizar aqui que existe um método chamado getDeclaredMethods, certo? Então, se a gente voltar aqui, vou só voltar aqui para a gente poder explicar, não haver dúvidas. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui assim. Então, deixa eu só botar aqui a caneta. Como é que vai ocorrer quando eu faço esse p.draw, né? Eu vou fazer assim. É que não está funcionando minha caneta. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho. Minha caneta parou de funcionar. Voltou. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí como é que vai ser isso? Então eu vou ilustrar aqui como é que isso aqui ocorre. Aí eu vou pegar essa, para poder fazer essa chamada dinâmica, né? Aí eu vou pegar aqui p.getClass. Esse getClass vai retornar exatamente aquele componente lá do objeto memória que representa a classe do objeto, ou seja, uma referência para o objeto que corresponde à classe do objeto apontado por P no programa, certo? Ponto getClass. Aí getClass é que ele vai me retornar. Ele vai retornar uma instância da classe que corresponde, no caso, à classe do objeto em questão. Então, nesse exemplo em particular, vai ser, desculpe, vai ser uma instância da classe círculo, mas poderia ser uma instância de qualquer subclasse da classe point, né? Aí, quando eu recebo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar um método
get declared methods. Esse método aqui, certo? Get declared methods. Aí, quando eu faço isso, ele vai retornar um array, né? E vamos lá, vamos voltar aqui a essa parte aqui. Então, a gente observou que o metDraw ele vai estar sempre na posição índice 2 desse array, independentemente da subclasse que esteja. Aí eu venho aqui e coloco aqui 2. Aí o que é que ele vai retornar para mim? Qual é o tipo do componente aqui? O tipo do componente é um método. Certo? Aí vai ser uma instância da classe método, que vai descrever a introdução método em memória. Aí eu venho e vou chamar esse método. Então, se a gente for pensar aqui, eu tenho um método aqui chamado invoke. O que é que esse método invoke faz? Ele chama o método. Eu vou chamar aqui. Invoke. E vou passar como parâmetros os objetos, né? Aí nesse caso aqui, né? Passar o próprio parâmetro, né? E os argumentos, né? Que também é a forma também da gente descobrir os argumentos. Então vejam bem, isso aqui, o compilador vai gerar o código, ele vai fazer no nível do bytecode, né? Algo equivalente a isso que a gente está fazendo aqui em alto nível, tá? Ele vai acessar a classe do objeto, vai pegar para aquela classe, que aí pode ser uma subclasse da classe point qualquer, os métodos declarados, aí com certeza o metDraw vai estar lá, porque é uma subclasse de point, e vai estar sempre na posição 2. Né? E aí ele vai chamar, vai identificar o método e vai chamar o método para executar. Então, por exemplo, se eu eliminasse essa linha aqui, certo? Se eu eliminasse, e aí o método ia continuar exatamente o mesmo aí embaixo. Seria afetado, tá? Porque o código pode estar gerado já, porque ele vai chamar sempre o método correto. E agora ele vai pegar a classe point, né? Certo? Ele não vai pegar a classe, outra classe, vai pegar a classe de quem está referenciando. E aí ele vai pegar sempre o método correto. Tá? Ficou claro isso aí, pessoal, de como funciona esse Dynamic Dispatch. E aí, pessoal? Então vamos lá. Não. Vamos avançar então. É isso que ocorre aí no Dynamic Dispatch. Uma outra questão aqui que a gente tem é a seguinte: é a herança, né? Quando se trata de linguagens orientadas a objetos. Então, basicamente, a gente tem duas opções quando a gente
pensa aí no projeto de uma linguagem de programação orientada a objetos. Como é que a gente vai introduzir a herança? A gente vai ser uma herança simples, ou herança única, né? Se a gente for pensar na tradução geral, né? A herança única, né? Em que eu herdo de uma única classe, obrigatoriamente, ou a múltipla, em que eu herdo pode dar de mais de uma classe, né? Então, na herança única, né? Cada classe só pode ter no máximo uma superclasse. Então, a herança simples, né, ou única, né, ela nos dá aí o que a gente denomina uma hierarquia de classes, em que eu vou ter propriedades de hierarquia, né? Identidade, cada classe, toda classe é de si própria, toda classe é subclasse dela própria. A gente tem a propriedade transitiva, né? Se B herda de A e C herda de B, então C herda de A também. E a propriedade antissimétrica, né? Que é para evitar versículos, né? Então, a herança simples, ela nos dá uma hierarquia de classes. A herança simples ou única, né, ela é suportada, é a mais comum, né, suportada aí pela maioria das linguagens de programação, incluindo Java, versão orientada a objetos de ADA, etc. Né? Então, nesse caso da herança simples, né, exemplo a gente viu, né? Então, a gente tem aqui cada classe herda no máximo de uma classe. Uma classe pode ter zero ou mais subclasses. Então, é a forma convencional aí que a gente está acostumado, aí, pelo menos quem se alfabetizou, digamos assim, em Java. Agora, quando eu tenho herança múltipla, eu vou ter a possibilidade de uma classe ter mais de uma superclasse. Ou seja, eu posso herdar de mais de uma classe distinta. E aí, embora eu tenha, do ponto de vista conceitual, seja mais expressivo, né? Eu vou conseguir modelar mais situações do mundo real do que com a herança única. A herança múltipla, ela traz problemas aí para as linguagens de programação, tanto problemas de ordem conceitual quanto problemas de ordem de implementação. Então, um exemplo, a linguagem assim, mais característica aí que tem herança múltipla é a linguagem C++. Então, vamos mostrar esse exemplo aqui como exemplo de uma hierarquia com herança múltipla, tá? Então, assim, a gente de cara vê que ela é bem expressiva, né? A gente consegue aí capturar a realidade aí que eu estou querendo modelar. Então, eu tenho aqui a classe animal, aí tem as classes abstratas aqui, mamífero, voador e pássaro. Cada um tem suas características. E aí eu tenho um gato, ou como classe, subclasse da mamífero. Eu tenho um morcego como subclasse de mamífero, porque é um mamífero. E subclasse de voador, porque é um voador, né? Um animal voador. Eu tenho a classe pássaro aqui, aí eu tenho a classe águia, que é voador garantidamente e é pássaro garantidamente, é herda dos dois. E eu tenho a classe pinguim, que garantidamente é um pássaro, mas
por exemplo, não é voador. Tem asa, mas não é voador. Então, assim, a gente tem de cara aí, a gente já vê como facilita aí a modelagem, a gente tendo a herança múltipla, né? Aí, onde é que estão os problemas, né? Quando começam a aparecer os problemas? Então, vamos imaginar o seguinte: a gente vem e lá na classe Animal define um método chamado move. Aqui, um método chamado move. Aí esse método move ele é redefinido na classe mamífero e ele é redefinido na classe flyer e ele é redefinido na classe bird. Então, a gente redefine essas classes aí, redefine o método move. E aí, lá na classe bat, na classe morcego, por exemplo, eu vou criar uma instância da classe morcego e vou fazer a chamada desse método, b.move. E esse método não foi redefinido, não sei. Aí surge aí um problema, né? Qual método vai ser chamado? E aí, pessoal? Como é que a gente faz? Pensem aí. Vou aqui tomar só um golezinho de água. E aí, pessoal? Bom, define uma ordem de prioridade entre as heranças, né? É uma opção, certo, Samuel? Por exemplo, se você na hora, no ponto em que você no código declara que morcego herda de mamífero, vírgula, flyer, quando você botou mamífero primeiro, ele, por convenção, chamaria. Mas certamente essa não seria uma boa solução, né? Correto? Assim, fica difícil automatizar algum tipo de critério, né? Que realmente faça funcionar. Uma outra opção seria, nesses casos, você provocar uma compilação. E aí o programador teria que, por exemplo, fazer um cast para indicar de qual classe ele quer que seja chamado a operação ou até mesmo ele redefinir, né, esse método na classe BET para poder fazer a chamada adequadamente, né? Então, assim, nunca há uma solução, né, adequada, tá? Para esse problema aí. Esse é um problema aí de ordem conceitual, tá? Então a chamada aí esse método, ela ser pela ordem, né? Mas não é adequada. Forçar o programador a escolher, né? Dar um erro de compilação ou simplesmente proibir esse tipo de chamada, né? Aí nesse caso o programador tem que fazer uma redefinição na subclasse de modo que essa situação não ocorra mais. Nenhuma dessas soluções aí é boa, entendeu? Assim, satisfatória, né? Então, em virtude dessas dificuldades aí, isso é uma dificuldade aí de ordem conceitual, tá? Eu vou já adiantar aqui a dificuldade de ordem de implementação, certo? Vamos pegar aquele exemplo, esse exemplo aqui do que a gente viu, para vocês terem uma ideia.
Se a gente pegar aquela forma como a gente vai chamar o método, né? Vai estar sempre na posição 2, o draw, né? Certo? Na herança simples aqui, eu consigo gerar um código, não importa as subclasses que poderão ser definidas, esse método draw herdado de point vai estar sempre nessa posição, na posição 2. Agora vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha definido uma subclasse, supondo herança múltipla, né, que herde de círculo e de retângulo. Então, o primeiro problema que a gente vai ter diz respeito ao acesso às variáveis de instância. Então, as variáveis de instância, no caso da herança simples, ela também se vai dar, né, a partir de um certo offset do endereço base, né? Por exemplo, o offset para essa aqui vai ser o endereço base, mas também desses carinhas aqui vai ser sempre um valor fixo, né? O endereço base para acessar W vai ser sempre um valor fixo, né? Mas se a gente supõe que eu tenho uma classe que é desses dois, eu vou ter que encaixar de forma linear. Eu vou juntar, tudo bem, x e y eu R dos dois, mas quando chega aqui em R, eu vou ter que escolher quem é que vai vir primeiro. Vai ser R e depois WH, ou vai ser primeiro WH e depois Z. Aí eu observo qualquer uma das duas escolhas aqui, tem mais como o acesso a essa variável de instância R ou WH ser a partir de um offset fixo. O mesmo vai ocorrer com os métodos, né? Então, por exemplo, esse método diâmetro aqui, se eu tivesse somente herança simples, para qualquer classe da classe círculo, né, ele seria sempre na posição 3. E o método width, para qualquer subclasse de retângulo, seria sempre na posição 3. Mas se eu tivesse uma classe que herdasse de círculo e retângulo, aí na posição 3 de um que eu herdo era diâmetro, na outra a. E aí eu vou ter que encaixar, ouvir esse primeiro, esses outros e esse set, né, esse índice aqui que era fixo, constante. E aí você tem uma dificuldade adicional. Tá? Então, essa dificuldade é uma solução que é extremamente simples, eficiente, né? Eu vou ter, não é que não tenha solução, mas essa solução já não vai ser assim tão mais interessante. Né? Tudo bem, eu vou poder fazer alguma coisa como uma tabela hash aí para poder funcionar, mas não será tão eficiente quanto essa outra solução. Aí essa é a dificuldade aí operacional que eu tenho em relação a acesso às variáveis de instância e a chamada de métodos quando eu tenho uma herança múltipla. Consequentemente, né, muitas linguagens orientadas a objetos simplesmente não querem herança múltipla, tá? É o caso de Java. Mas aí eu passo a ter uma outra questão aqui, é tão harmonioso, né? Se encaixa tão perfeitamente, né? Essa herança múltipla para modelar essa hierarquia aqui, né? Como é que opção a gente tem para modelar isso aqui numa linguagem que tem herança única? Hein, pessoal? Como é que a gente faria aí nesse caso? O que é que vocês sugerem? Alguém quer comentar?
né? Porque tendo a herança única, né? Eu vou ter que escolher numa dessas aqui. Então, digamos que eu. Aí eu não vou ter esse aqui, né? Aí eu não vou ter esse aqui, ó. Aí, então, como é que fica as características de Flyer, né? Nesse caso, eu vou ter que replicá-las, por exemplo, aqui e aqui, né? Certo? Então, eu mantenho essa classe Flyer. Aí aqui eu vou definir uma variável de instância f, que vai ter uma instância dessa classe Flyer, e todos os métodos que aparecem aqui, que são públicos, né, em Flyer, eu vou colocar aqui e vou simplesmente invocar a partir desse objeto f aqui. Mas isso aí também é uma coisa meio chata, né? Eu vou perder essa naturalidade aí que eu tenho na herança múltipla. Mas aí, se vocês observarem bem, esses problemas que ocorrem com a herança múltipla, eles ocorrem porque eu tenho uma implementação dessas classes, né, em que há a modificação do código. Né? Eu tenho a redefinição de métodos, etc. Então, os projetos de Java eles atenuaram esse problema de modelagem, né, na medida em que a linguagem introduz o conceito de interface, que é uma interface de classes, fundamentalmente, e como as interfaces não dispõem de uma implementação, eu não vou ter esses problemas aí com a herança múltipla. Então, posso, então, definir em, em Java uma hierarquia exatamente como essa aqui, certo? De interfaces com herança múltipla. E aí, eu vou colocar os métodos correspondentes, não tem variável de instância. E aí, eu vou pegar e vou implementar uma classe para cada interface. Eu vou ter a interface i animal e vou ter a classe animal. E mamífero, eu vou ter a classe mamífero. E flyer, vou ter a classe flyer. E bird, vou ter a classe bird. E cat, eu vou ter a classe cat. E bet, eu vou ter a classe bet. Aí na classe bet, eu não tenho a herança múltipla, mas posso definir, como eu falei, aquela variável de instância e dar suporte a todos os métodos do Flyer, né? De tal forma que para quem vai usar essas interfaces, né, não vai importar muito como é que vai estar por trás. Né? Então, a gente tem uma atenuação desse problema, a gente não perde do ponto de vista da interface, a gente não vai perder a capacidade de modelagem daquela realidade, e a implementação ela fica abstraída por trás da interface. Então, foi uma solução aí que Java interessante aí que Java encontra para ter algumas das vantagens aí da herança múltipla sem ter aquelas desvantagens que a gente viu, aquelas dificuldades que a gente viu. Entendi, pessoal, a relação aí de faces com a herança múltipla, né, Java, né? Bom, aí só para a gente terminar, a representação de objetos a gente já viu, né?
a gente vai ter dessa forma, tá? As variáveis de instância, né? E no início de cada objeto, em memória, né? Eu tenho a referência para a classe em tempo de execução, né? Que é uma instância da classe class. Tá aqui, certo? A gente viu também a implementação das chamadas de né? Mostrou como é, né? Que a gente tem na classe que descreve, no objeto que corresponde à classe, né? A gente tem lá os métodos que a gente pode chamar para recuperar a lista de métodos disponíveis. Para cada método desse eu tenho como invocá-lo, eu tenho como aplicar, eu tenho como chamar esse método. Né? Então, a gente tem aqui, né, a get declared methods, né? Aqui, né? Get declared. Aqui vem tudo, né? Faço também. Então você pode pegar a lista das variáveis de instância, né? Você pode pegar as interfaces, somente os métodos, né? Então, a partir dessas metaclasses aí, você pode desenvolver programas também bastante genéricos, né? Bastante é, que tem um comportamento bastante dinâmico também. Isso é bem poderoso mesmo, né? O que é interessante é que você pode carregar uma classe que não estava inicialmente compilada com seu código e pode criar instâncias dessa classe e chamar métodos dela de uma classe que não existia naquele código compilado originalmente. É bem interessante isso. Java assim, é bem flexível nesse aspecto. Tá? Inclusive, em Java você pode definir strings de código Java, né? E com o programa executando, você pode pegar essa string, compilar, gerar bytecode, carregar a classe e executar enquanto seu programa está funcionando. Né? Desde que você tenha as permissões para isso, né? Do ponto de vista da máquina virtual. É bem interessante. Bom, pessoal, e com isso nós terminamos aí esse capítulo 6, que trata de abstração de dados. E vamos, a partir da próxima aula, a gente já começa a ver as abstrações genéricas. Vou parar agora a nossa gravação.